Olá, meus cumprimentos mais uma vez. Hoje nós estamos com o bloco 2, né? Creio que a gente finaliza isso, das transformações, né? Transformações estas que mexem com a gente. A gente entende que o mercado, a gente diz que não está para peixe, fulano fez uma certa reclamação para mim e eu não estou sabendo como lidar com isso, né? E que a gente precisa o quê? Precisa entender, né? Para a gente criar, para a gente aceitar isso, né? Puxa, a vida tem me dado tantas agruras e eu preciso entendê-las, né? Eu preciso aceitar, entender, eu preciso me transformar. Que a gente cria, né? Aliás, eu tomei alguns dados aqui, de vez em quando vocês vão ver eu mudar um pouco a minha visão. Vai ver uma colinha que eu fiz aqui dos tópicos, para a gente não se perder e eu não falar, talvez, desnecessariamente, tomar muito tempo, né? Então, veja, essas transformações, né, que a gente tem que encarar, tem que entender, aceitar, né? Dizia um amigo meu que a gente não tem que aceitar, a gente tem que procurar entender. E eu tomei isso como uma teoria fundamental, né, nas transformações, ou tudo que a gente quiser olhar algo, né, é entender. Que aceitar, às vezes você aceita e nem corrige, né? Ah, tá, vá. E fica por isso mesmo. Então, olha, uma transformação agora. Olhei para a imagem, né? Olha, uma transformação, rapidinho, né? Eu troquei meu visual, né? Eu fiz a vez passada de blazer, né? Eu digo, não, eu vou um pouco mais esportivo, ficar um pouco mais próximo, né? Aliás, CPNL, né? Programação neuro, já que a gente não pode adentrar no outro e sim entender esse outro, porque eu não tenho domínio sobre isso, é como eu não tenho domínio do mercado, né? A Coca-Cola não tem domínio do mercado. Fulano, a Rede Globo tem tantos % de audiência, líder em alguns horários, mas não manda. Ele talvez manda, o Carrefour, a área de alimentos, né? Dita suas normas, dita porque é uma coisa que eu dito de mim, né? Eu vou andar de branco. Com problema dos outros que vão me olhar com desdém ou com aplauso, né? Mas é uma coisa minha. Agora, o outro dita algo e eu tenho que seguir, desde que eu entenda que aquilo é merecedor de um segmento, né? Segmento com G-U-I, né? Seguir, né? Por que isso? Porque eu tenho que fazer algumas avaliaçõezinhas, né? As transformações, né? De quais ambientes são vindas essas transformações. Na verdade, tem 2 ambientes, né? A gente tem um ambiente do eu. Esse eu tenho total domínio, né? Não é que as coisas sejam minhas e eu tenho total domínio. Por exemplo, eu tenho um carro, mas eu não tenho total domínio do carro, né, cara? Você está dirigindo e ele, por uma questão qualquer, perde freio, se desgoverna, né? A gente diz, o carro ficou totalmente desgovernado. Mas será que a gente governa o outro? Você tem sempre algumas discórdias, porque se trata do outro ambiente, né? De quais ambientes são vindas essas transformações, né? Eu estou falando de transformações lá do outro lado, né? Que eu não posso ditar minhas normas. Bom, se eu quiser, eu as aceito, essas exigências.
E se o ambiente interno eu não quiser, eu não as aceito. O problema é que se não aceitar adentrar neste evento, neste universo, né, citado, exigido, né, cabe a você estudar um pouco sobre isso, né? Será que eu vou ficar para trás por não aceitar que a tecnologia vá tomar conta praticamente de muitas coisas braçais, as coisas operacionais, né? O operacional será muito trabalhado pela máquina, pelo robô, pela inteligência artificial, algoritmos, etc. Isso a gente entende como verdade. Bom, não é aceitar, é entender. A gente entende que a tecnologia está tendo uma evolução tão grande, né? Ora, se você fizer... eu tenho quase 70 anos, mas se você é de 30 anos, 30, acho que mais ou menos 30 anos, 30 e poucos, a minha metade, né, 35, você ainda tinha fitas de... Era a fita de vídeo, você metia lá no teu player, videocassete, né? E você tinha as fitas de áudio, né? Você gravava lá músicas, etc. Olha, que coisa interessante. Hoje você não sabe nem o que é aquilo, né? Professor dava aula de giz e veio atualizando essa coisa, né? Este professor que dava aula de giz, no giz escrevendo, né, o quadro todo, modificou aquilo para um negócio chamado retroprojetor. Você colocava lá uma transparência escrita lá, desenhada, e saía lá, preto e branco na parede, né? Aquilo passou algum tempo, olha, tinha cursos sobre aquilo, né? Mas foi uma transformação muito grande, né? Pincel atômico, né? Você tem que escrever naquele pincel que a gente chamava pincel atômico. Data show, televisor touch, o monitor touch, que você, com um simples toque, você muda os slides, né? Quer dizer, essa evolução é rápida. Se você fizer uma composição de anos nisso, 30, 25, 20, 30 anos, você tem mudanças formidáveis nisso, né? Numa vida. E essa mudança, quem ditou esse mercado? A evolução, a tecnologia, né? E você entendeu que aquilo era verdade e que você quis continuar no mercado. Opa, eu vou ter que estudar isso aqui, eu vou ter que aceitar isso, vou ter que me transformar, né? Agora você tem motos 600, 800 cilindradas, né? Essa semana eu estava conversando um pouco sobre os veículos, né? A marca Volkswagen Gol não se fala muito, né? Se fala em quais marcas, né? Nesse mesmo segmento, né? Nós temos o Onix, que chegou e abalando, né? E vários outros, né? Vários outros, não? Porque às vezes contraria algum sabor de alguém, né? Então, antigamente as novelas eram ditadas, né? Eram colocadas no mercado pela Rede Globo, e começou a vir ao Brasil algumas novelas mexicanas, e novela mexicana pegou também. Não pegou como a Globo formatava no mercado isso, né? E você tinha que fazer o quê? 9 horas você tinha que sentar no sofá para assistir a novela. E aquilo ficou marcado, né? As novelas, elas próprias, elas ditavam às vezes moda,
você começava a ter no comércio popular, no comércio sofisticado, ditames do aquilo, a indução do mercado. Está aí para dizer exatamente quantas ele dita, né? Então, essas exigências, sejam elas advindas do eu quero, puxa, eu agora tenho que falar mandarim, né? E eu vou estudar isso. Eu quero. Eu tenho que passar a falar chinês, porque o mercado vai ditar essa onda, né? Está sendo exigido, o mercado chinês chegando com muita força, né? Eu vou me preparar para isso. Uma boa análise do que você pode fazer para entrar nessa exigência aí, né? Pau a pau, né? Bom, tem exigência de mandarim, eu falo mandarim, né? Tem exigência do inglês, como já foi muito forte, e ainda é, né? Ainda é. Mas é entender se essas transformações são factíveis, né? O entendimento se isso é válido, sim ou não, aí é seu, versus uma análise do ambiente que você esteja inserido, né? Eu trabalhei numa empresa, aliás, fiz consultoria, né? Numa empresa de logística. As transformações, né? Porque eu entendia muito forte da área estratégica, da área organizacional, gente no lugar, lideranças, mapeamento, etc., né? Mas logística, eu não entendia tanto. Minha competência era menor. Ia levar tempo para que eu me transformasse o cara com uma competência formatada em logística, né? E a gente fez uma parceria, sabe? Legal. Ele dizia do lado de lá dele, puxa, rapaz, como eu entendi de gestão. Eu disse, rapaz, então eu vou trocar agora, como eu aprendi logística, né? Por quê? Porque eu vi aquilo como necessidade, né? Eu fiz uma análise, puxa, o mercado está me exigindo isso. Eu tenho que adentrar nesse sistema. Por quê? Bom, os porquês eu tenho que ter resposta para todos eles, tá? As minhas dúvidas não podem ficar sem respostas, sem esclarecimento, né? Porque meu ceticismo vai bloquear, impedir minha passagem para um outro estágio, que é o estágio de entender aquilo e saber que aquilo é possível, é factível, é viável. Vamos criar alguns elementos de transformação. Isso tem que existir. Quer dizer, entender e aceitar. Esse aceite, essa assinatura de aceite é sua, é minha. Eu vou encarar isso como verdade. Primeiro filho, quando nasce, né? Eu agora sou pai, meu pai do céu, e agora? O que é que vai acontecer? Mãe, né? Primeira gravidez, né? Nunca viu aqui. Você começou a ver algumas amigas grávidas, né? Mas dizem que aquilo é só a pessoa, né? Então, como que eu vou entender aquilo, né? E eu tenho que fazer algumas análises. Essa é uma vertente, sabe? Eu digo muitas vezes às pessoas, é uma vertente fabulosa. É você fazer uma análise. Será que aquilo vale? Crescimento de prestígio. O Philip Kotler cita isso, né? Dentro dos ambientes de análise. Ele fala muito dentro de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ele coloca esse score. O que é que você vai fazer? O que é que você tem de bom a melhorar? O que é que o mercado está oportunizando para você? O que é que o mercado está? Sobrevivência, crescimento e prestígio. Faz uma tabela e põe isso aí, né? Isolamento social. Me dá o que aqui?
em lucro, sobrevivência, crescimento e prestígio. Isolamento me dá sobrevivência, né? Prestígio, porque é uma pessoa que continuou, que entendeu o isolamento social, etc., né? A rendazinha a mais em função de não ter gasto tanto no mundo exterior, né? Mas talvez eu tenha até gasto mais, né? Porque eu passei a usar os deliveries com uma certa constância, né? Às vezes até mais. Passei a comprar muitas coisas pelo site. Então, e-commerce. E aí a gente quer que prestígio, eu dentro disso, que prestígio eu vou ter? Essas coisas podem ser encaradas como positiva ou negativa, né? Será que eu preciso mais de inglês, mais de mandarim? Sim ou não, positivo ou negativo, né? Isso é mote de uma palestrinha que eu fiz também sobre gaps, né? Então tem lá na minha área, tem gaps também, se vocês quiserem ver. Agora, como que eu me deparando com esse cenário transformacional, seja ele do meu eu, o que é que eu preciso fazer para me transformar? Aí eu tenho que estudar um pouco mais de mercado, eu tenho que estudar muito gestão de pessoas, que é o forte, e daqui para frente vai ser mais forte ainda. Sobre lideranças ágeis, RH ágil. Rapidamente você precisa de muita comunicação, que aliás não é mote de hoje, né? Comunicação não é exigência de hoje, é câncer das organizações de há muito. Diz que a gente precisa de corrigir isso, precisa. Talvez a gente precise se transformar na comunicação. O problema é que tem um negócio aí, né, que a gente tem que quebrar paradigmas nisso, que é cultura. É um pouco complicado a cultura, que a gente fala mais pra frente, depois e tal. Mas a cultura enraiza, né? E tem o Rossfield, o Luke, o Fernando Fernandes, Freitas, eles falam muito sobre qualquer modelo de gestão. Então não adianta você chegar, olha, tenho isso aqui vai ser assim, 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 se a cultura daquela organização, daquela família, não visualizar aquilo como força. Se não visualizar, você não põe. Porque como eu tenho poder sobre mim, né? Sobre o outro eu não faço. Então, se eu não faço, essa sua sugestão não vai dar certo, não vai vingar, né? Então tem uma coisa que a gente precisa quebrar um pouco, a gente fala isso depois, que cultura é um assunto muito, muito forte. É quase que um assunto isolado para a gente quebrar alguns tabus disso. Mas como que eu vou corrigir essas transformações? Esse lado positivo, negativo, né? O que é que... do que eu gostaria de fazer mais rapidamente, né? Se quiser alguma multiplicação, alguma tabelinha, faz uma tabelinha, né? E qual que você acha aquilo mais necessitado em função da exigência, né? Do momento. Isso. Faz 5 mudanças. Né? 5 transformações necessárias para trabalhar um ano. Porque às vezes a mudança é pequena, né? Eu deixar de usar bermuda para usar uma calça comprida, deixar de usar uma camisa simples, esportiva, e passar a usar um paletó, gravata, né? Mas tem algumas transformações difíceis. Então encara 5 no ano, 4, 5 no ano, contanto que você tenha tempo suficiente para aquilo, né? Isso vai me levar muito tempo. Eu fazer um curso de mandarim não vai ser em um dia, né? Não há livros que digam que como falar mandarim em 24 horas. Não tem isso, né? Para que essa transformação seja positivada no teu eu, você precisa de mais tempo, né?
preciso melhorar o meu currículo, né? Talvez precise de mais tempo. Não é tão simples quanto você colocar agora um novo relógio no braço, mais largo, um relógio menor, né? Um relógio agora, o Switch Tal, né? Que você lê tudo, vê tudo, escuta tudo, faz tudo dentro de um relógio. Então, precisa, né? Eu ainda tenho que entender aquilo, né? Talvez não seja tão complicado, é mais simples. Então, dependendo da transformação que você precise implantar dentro de você, e aí entra o teu eu, né? Isso aí é só você, né? Meu filho, faça isso. Aí entra só você. E essa coisa, né, 5 no ano, tá bom. Porque você ainda tem o seu momento de lazer, né? Tem um guru também estratégico, Kenneth Blanchard, muito mais para o lado da liderança, coaching. Ele escrevia em alguns livros, ele dizia que quando ele parava vai mais longe, e todos nós temos um momento de lazer social e tal, né? Então, 5 melhorias, 5 transformações para você encarar durante um ano, dá uma transformação a cada 2 meses, né? Se você considerar que tem um lado social aqui, dezembro, janeiro, né? Então, vem o carnaval, aí que você às vezes dá uma relaxada. Então, se você trabalhar isso 10 meses, né? Dá para a gente encarar as noções e as necessidades de transformação, tá? Olha, gente, conversamos sobre isso, né? E gostei demais do assunto, que o assunto ele enebria a gente, né? As transformações, porque a gente pensa muito, puxa, eu tenho que adentrar, mas como é que eu posso fazer? Bom, primeiro tu tem que entender que aquilo é necessário. E depois que entender que aquilo é necessário, porque senão você se perde no mercado, e o mercado cada dia vai ficando mais exigente ainda, mais chato, mais apavorante. Isso é verdade, não estou fazendo medo, não estou causando nada de desespero, mas o mercado ele é apavorante mesmo, né? Cabe a nós o entendimento desse cenário, para que a gente não o torne mais apavorante, né? Tu tens que estar afiado, né? É trabalhar, né? Eu já ouvi isso de outras pessoas, eu vou repetir, né? É trabalhar a excelência, em busca da, né? Trabalhar sempre, não é derrubando ninguém, mas o meu eu estou fazendo, né? Tem sempre alguém olhando isso, né? Tá? Então, gente, muito obrigado. Fico muito contente com as 500 visualizações do vídeo 1. Que esse vídeo 2 tenha essa mesma primazia, né? Para que a gratidão seja constante. Viu? Obrigado, um forte abraço. Até uma próxima, se Deus quiser.